Agora eu gostaria que os irmãos lessem comigo a parábola de Jotão, em Juízes 9, a partir do versículo 7. E dizendo a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou, e disse-lhes: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria a labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Juntos. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis reis sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma os cedros do Líbano. Amém? Que Deus possa estar abençoando esta palavra para nossa meditação em nossos corações. Amém? O tema para a nossa meditação é baseado aqui na leitura da parábola: deixaria eu. A parábola ilustra que às vezes nós desprezamos o melhor e ficamos com o pior. É isto que nós aprendemos aqui nesta parábola. Este Jotão era o filho caçula de Jerubaal, ou seja, de Gideão. Nós já falamos algo na introdução, que Gideão teve 70 filhos, e um lá em Siquém com uma concubina, diz a Bíblia. E quando Gideão faleceu, Abimeleque saiu de lá de Siquém, da onde ele estava, porque o nome do filho com a concubina era Abimeleque. Ele saiu de lá de onde ele estava, ele veio na terra onde o pai dele havia criado a sua família, e ali ele matou os seus irmãos por parte de pai. Mas Jotão era o caçula e fugiu. E sabe o que aconteceu? O povo de Israel acharam ele um homem valente e constituíram ele rei sobre Israel. E Jotão vai e faz essa parábola para explicar, para fazer o povo entender que eles não haviam feito uma boa escolha. Porque eles haviam esquecido de Gideão. Porque Gideão, durante o tempo, por 40 anos que ele julgou Israel, ele foi uma bênção. Os irmãos lembram a história lá do chamado dele. Os midianitas estavam atrapalhando a vida do povo de Deus. Por quê? Israel não estava conseguindo fazer suas colheitas. Era assim que a maioria dos inimigos de Israel enfraquecia Israel. Por quê? Porque quando chegava a época das colheitas, os inimigos, tanto os midianitas que nem os filisteus, eles iam e tomavam o produto da terra para eles. Eles iam com armas, com um exército, e o produto que ia sustentar o povo de Deus, eles roubavam. E Deus levantava então juízes
para governar Israel, um juiz, um governante que saía à frente do povo e desafiava, e assim ele ia ajudar Israel como um grande governante, como um grande rei, mas estava sob a orientação de Deus esse juiz. E assim foram 300 anos de história, na história de Israel, governada por juízes. E Jotão, o filho caçula, que conseguiu escapar das garras de Abimeleque, ele volta então e ele se coloca em uma posição no cume do Monte Gerizim, isso lá em Samaria. Por que nós sabemos de Samaria? Porque depois a mulher de Sicar, olha aí, a mulher de Sicar, a antiga Siquém, agora se chama Sicar, que Jesus chegou lá para beber água, meio-dia, cansado, diz a Bíblia, e ela perguntou para Jesus: onde devemos adorar a Deus? Em Jerusalém ou no Monte Gerizim? Esse Gerizim, agora, então Jesus falou, chegará um momento que nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, porque o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então nós vemos aí que naquela época, quando Israel ainda nem reino era, porque Davi vem e Saul vem bem depois, ele já estava lá fazendo sua proclamação e contando então essa parábola que ilustra bem quando o povo de Deus não toma as decisões que agradam a Deus, não toma uma posição que agrada a Deus. Aprendemos que Deus nos tem dotado de graça, misericórdia, e às vezes nós brincamos, não levamos a sério os dotes que Deus tem nos dado, as capacitações que Deus tem nos dado. Ele estende para nós a sua graça e nós fazemos o quê? Desprezamos. A sua misericórdia e nós desprezamos. Nós queremos fazer a nossa salvação à nossa maneira, servir a Deus à nossa maneira, do nosso jeito, e achando que Deus está feliz, está satisfeito, Ele está bem com aquelas atitudes que nós estamos tomando. Mas Deus não está satisfeito com as nossas atitudes. E no tempo dele, Ele vai nos corrigir. Foi o que Ele fez com Abimeleque, que assassinou os irmãos. E 3 anos depois, esse Abimeleque também é assassinado em uma batalha, e por uma mulher. Uma mulher foi que tirou a vida dele. Ele pediu ao seu escudeiro que o traspassasse com a espada, para que ninguém dissesse que ele foi morto por uma mulher. Tal era o machismo naquela época. Ao seu pajem de armas, diz a história. Nós então precisamos valorizar tudo aquilo que Deus tem nos dado, tudo aquilo que Ele tem feito, todos os benefícios. Nós às vezes abrimos mão das maravilhas de Deus e nos beneficiamos com os males do inferno. Nós temos uma posição elevada em Cristo, mas desejamos mais os males do mundo. Essa posição elevada, a Bíblia diz que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso é profundo. Jeremias 45:5, conversando com um personagem chamado Baruque, Jeremias perguntou: procura tu grandezas, Baruque? Não as busques. Se esta grandeza ou estas grandezas põem em risco a nossa fé, a nossa vida de comunhão com Deus, então nós não devemos buscar
essas grandezas. Não podemos trocar aquilo que vai nos abençoar como crentes, cristãos, seguidores de Jesus Cristo, por aquilo que é supérfluo, material, passageiro, temporário, né? Nós vamos ver na ilustração, na parábola, que todas as árvores fizeram a mesma pergunta: deixaria eu o meu óleo? A oliveira falou assim: deixaria eu o meu óleo? Depois nós vamos ver a figueira. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu. E depois a videira: deixaria eu. É uma pergunta para nós refletirmos. A maior vantagem, o maior privilégio que nós temos é ser útil tanto a Deus como aos homens. Os irmãos perceberam que ambas usaram essa palavra? Deixaria eu o meu mosto, ou seja, o vinho, que agrada a Deus e alegra os homens, para ir labutar sobre as árvores? Mas a posição é de destaque, a posição é muito boa, a posição é a melhor que tem. Você vai ser a rainha ou você vai ser o rei. Mas a resposta é: deixaria eu as coisas que agradam a Deus e iria eu labutar? Nós aprendemos que nós devemos prezar a posição na qual Deus tem nos colocado. E eu repito, eu falo dominicalmente sobre Efésios 2:6. Deus nos dignificou de tal maneira que a Bíblia diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E se eu estou nos lugares celestiais em Cristo, eu tenho que trazer em minha mente que todas as demais coisas ficaram abaixo dos meus pés, porque eu estou num lugar celestial. Não que eu por mim mesmo fui e busquei esta posição. Não, a Bíblia diz que Deus nos colocou nessa posição. Porque a nossa salvação, irmãos, é uma grandiosíssima maravilha de Deus na nossa vida. É Ele que nos dignifica, é Ele que nos restaura. Um dia desses eu disse aqui para os irmãos que quando Deus nos criou, Ele soprou em nós o fôlego da vida. Agora, quando Deus veio à terra na pessoa de Jesus para nos redimir, Ele sangrou. Jesus derramou o sangue. Então os irmãos imaginem só, de um sopro que Ele nos tinha feito perfeitos, agora precisa derramar o seu sangue para nos remir. Mas Ele fez tudo isso. Sabe por quê? Porque a nossa posição de salvos, ela é muito elevada. Foi pago um preço muito alto. Um preço muito alto. Porque no Antigo Testamento havia a lei, a exigência da guarda da lei. E quando a lei era quebrada, havia punição. E agora existe a lei? Existe. E quando a lei é quebrada, existe punição? O irmão vai dizer: não, existe sim, mas a punição, sabe, caiu em quem? Em Jesus Cristo. A punição que nós merecemos por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, ela caiu na pessoa do Senhor Jesus. Já estava profetizado pelo profeta Isaías. E lá em Isaías 53, nós vemos esta verdade. É um dos textos maravilhosos da palavra de Deus.
E diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, suas feridas, fomos sarados. Então a pessoa, na lei, tinha que confessar o seu pecado e prestar o sacrifício. E ainda sofria a punição. E hoje nós temos o que a nosso favor? O sacrifício de Jesus. Nós não precisamos mais prestar o sacrifício, porque Deus nos colocou nessa posição de salvos. Deixaria eu o meu óleo, minha doçura, meu vinho, deixaria eu a graça de Deus que me salva, que me perdoa, a sua verdade que me liberta, a sua verdade que me ilumina, que me esclarece, a sua generosidade, a sua bondade que me santifica, que me justifica na pessoa de Cristo, que me absolve de toda a condenação, que me inocenta perante o Supremo Juiz, o poder do sangue de Jesus. Vale a pena me envolver com trabalhos em busca de riquezas, em busca de bens materiais e sacrificar o tempo que eu devo dedicar a Deus, à igreja, ao reino? Deixaria eu? Mas tem muitas pessoas deixando. E quando nós fazemos essa troca, nós estamos trocando o melhor pelo pior. Mas às vezes por uma posição honrosa, aí o seu chefe fala para você, nós temos aí uma função que vai ter uma vaga de gerente do departamento, só que você vai ter que trabalhar todo dia até às 8 horas da noite. Mas o seu salário vai melhorar, só que você não vai poder mais participar do ensaio do coral, nem vir no culto de oração, nem ir no culto do lar, mas eu vou ter uma posição honrosa, que é o que eu sempre quis e ainda um salário bom. Aí você sacrifica e você deixa as coisas de Deus para lá. Para Deus eu tenho o domingo. E aí nem o domingo sobra às vezes, porque numa posição de líder, de executivo, você vai estar super ocupado. Certa vez estava ouvindo uma pessoa dizer que ela tinha que usar 3 celulares, o tempo todo ocupado, até nos finais de semana. Até nos feriados a pessoa não tinha sossego por causa da posição dela. Então existem certas posições que o crente tem que fazer, como a ilustração aqui: deixaria eu o melhor que eu possuo para ir labutar? Ou então, outras ofertas indecorosas que surgem na sociedade todo dia. E às vezes nós, os crentes, eu falo nós, somos vitimados. Sabe por quê? Pelo fato de você ser crente. Eu já falei para os irmãos que ouvi de crentes em Jesus Cristo, que foram e ainda são procurados pelo tráfico. Por quê? Porque alguém diz assim: mas ninguém vai suspeitar de você, porque você é da igreja, você é um cristão. E aí a pessoa, levada pelo lucro fácil, é levada para o pecado, a desobediência a Deus. George Herbert declarou: os cristãos que assim procedem são tão tolos como os pobres índios da América, que trocavam ouro por miçangas. Os irmãos sabem o que é a miçanga, né? Miçanga são essas bijuterias, são bijuterias
que o pessoal faz em casa, né? As miçangas, né? E naquela época também, às vezes, eram constituídas de sementes de árvores, né? As pessoas faziam e dava de presente para os índios, né? Os índios trocavam ouro por garrafa de cachaça. Mas é isso. E às vezes ele diz, o George Herbert, que os cristãos atuais cometem estes erros. As riquezas materiais, eu achei interessante esta palavra, as riquezas materiais obtidas com o empobrecimento da fé constituem-se em maldições. As riquezas materiais obtidas com o empobrecimento da fé constituem-se em maldições. Aumentar os bens, desprezando as atividades de adoração ao Senhor nosso Deus, dedicação ao seu reino, é tornar-se pobre. E vamos encerrar com este pensamento interessante, este ensinamento. Abrir mão dos valores eternos, recebendo em troca os cuidados materiais, é o mais lamentável comércio na vida de um crente em Jesus Cristo. Abrir mão dos valores eternos, recebendo em troca os cuidados materiais, é o mais lamentável comércio na vida de um crente em Jesus Cristo. Então, deixaria eu? Você deixaria? Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele possa ter falado aos nossos corações. Amém? Vamos orar a Deus? Querido Deus, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, por esta parábola que ficou registrada na Tua palavra, ó Deus, nas Tuas palavras para nos edificar. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, porque tudo está escrito, ó Deus, por Ti mesmo. O Senhor usou os homens, ó Deus, como auxiliares para escreverem aquilo que o Senhor mesmo soprou em seus intelectos. Louvado seja o Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada irmão que está aqui. Nos abençoe, ó Deus. Cura-nos, sara-nos e, ó Deus, ensina-nos que sejamos sábios. Nunca, ó Deus, trocarmos os valores eternos pelos temporários, pelos passageiros. No nome de Jesus. Amém, meu Deus.